Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente, o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para a gente meditar nas Escrituras. E eu tô aqui com meu namorado. Oi, pessoal. Paz do Senhor. Que o Senhor possa guardar os nossos corações mais uma vez nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estamos aqui com esse moletom mais lindo, né? Que nosso amado amigo Carlos e Marquiane, nossos amigos, nos abençoaram. E sentindo frio, né? Mas coração aquecido. Vamos aquecer o nosso coração com a palavra de Deus, porque só por meio da palavra, né? Tem até o profeta Jeremias fala um versículo assim que você gosta bastante, né? Fala um pouquinho desse versículo, amor. Jeremias, né, falando, agora nem me lembro da passagem ao certo, mas ele fala, né, que havia um fogo, né? Ele contendeu contra Deus, ele brigou, né, nas palavras dele. Ele falou, não, eu briguei contra Deus, mas ele me persuadiu. E tem um fogo que arde em meu peito que não me dá descanso. Eu posso tentar não fazer a vontade de Deus, mas esse fogo ele não deixa. Eu preciso fazer a vontade do Senhor. Jeremias fala a respeito disso. Aleluia! E quem acende esse fogo, né, é a palavra de Deus que esmiuça a pedra, né? Meu Deus, é como um martelo que esmiuça a pedra. E nós precisamos dessa palavra para nos manter aquecidos. Amém. Vamos meditar nas Escrituras. Hoje nós vamos meditar em 5 capítulos do livro de Salmos. Nós vamos meditar do capítulo 36 até o 40. Muita coisa para a gente poder falar. Graças a Deus, né, com a ajuda, com a participação do Edmundo, que vai falar também das coisas que Deus colocou no coração dele. Dona Piedade, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe a senhora. Quero já mandar um beijo para Dona Leni e para minha mãe, que assistem toda tarde. Beijo, Dona Leni, beijo, mamãe. Manda um beijo para elas também. Beijão. Que Deus abençoe a vida da senhora, que Deus abençoe a vida de cada um que vê a live depois e que essa palavra possa ser revelada aos corações, não por meio de pessoas, né? Porque nós não conseguimos revelar nada para ninguém, nós conseguimos expor aquilo que a gente está pensando, mas só o Espírito Santo pode trazer o entendimento no coração, no Espírito. Vamos fazer uma oração falando nisso? Amém. Vou deixar você orar, amor. Amém. Ai, Senhor Deus e glorioso Pai, exaltado e bendito Rei. Mais uma vez, Senhor, aqui estamos para poder te servir em obediência aqui, Pai, fazendo essa live, Senhor, transmitindo, ó Pai, o conhecimento do Senhor a todos quantos desejarem, a todos quantos aceitarem aqui, Senhor, acessarem essa live. Que o Senhor possa alcançar os corações, que o Senhor possa transformar a nossa geração, assim como compreendemos que basta poucos para que a vida de muitos seja transformada. Uau. Basta poucos ministros dispostos a propagar o Evangelho para que o mundo seja incendiado por Tua presença e por Tua palavra gloriosa. E que aqui nessa tarde, Senhor, nós nos encontremos à Tua disposição, nós nos encontremos, Senhor, aqui para fazer a Tua vontade e que a Tua palavra possa ecoar como um som, possa ecoar aqui como uma frequência, alcançar todos os povos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 36, eu começo e aí eu vou passando para você, pode ser? Faço uma introdução. Capítulo 36 é um poema que fala da natureza do mal e da bondade de Deus. Então o salmista começa a falar, né? Acho que todos que a gente vai falar hoje são de Davi, como ontem. Sim, né? Então o Davi, o salmista Davi vai falar como que o perverso não teme a Deus. A Bíblia diz, ele vai falar aqui que ele não percebe a perversidade dele, ele não tem o menor temor de Deus. O pecado dele sussurra ao seu coração, mas ele, olha que nessa versão fala, tudo que ele diz é distorcido e enganoso, não quer agir com prudência e não quer fazer o bem. Mesmo à noite ele trama maldades, as suas ações não são boas e não se esforça para fugir do mal. Gente, tem uma coisa que a gente tem que fazer, é agir com prudência e fugir de toda aparência do mal. Amém. Quer falar alguma coisa até aí? Uma coisa que eu acho muito interessante já nesse versículo primeiro é que apesar do ímpio, né, ele não considerar, não ter temor diante de Deus, a palavra deixa muito claro que no coração dele, eu acho que até na sua versão está melhor que a minha, mais claro, que olha, o pecado sussurra em seu coração. Então, ele sabe que existe um erro, sabe que existe uma falha, mas ele não se preocupa porque ele acha que ele não vai ser descoberto. Aí eu me lembrei da passagem, né, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, acho que verso 8,
que fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então esse mesmo Espírito, ele opera também sobre a vida do ímpio. Porém, pela lógica, né, do livre-arbítrio que o Senhor nos dá, o ímpio escolhe deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, né? O pecado sussurra no coração dele, é o Espírito Santo alertando: olha aqui, o teu caminho não é um caminho de paz, é um caminho de morte, mas ele o desconsidera porque acha que vai dar tudo certo, né? Meu Deus. E aí o salmista já muda, né? Ele tá falando do perverso, ele muda para falar da natureza, da bondade de Deus. Esse versículo é muito lindo. Lê na sua versão, versículo 5, que aqui tá diferente. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Olha que coisa linda. Em algumas traduções, né, principalmente essas mais que não são as mais tradicionais, falam misericórdia. Mas hoje as traduções, como é que falam? Tem as modernas, literais e as dinâmicas, né? E as dinâmicas, né? Essas traduções mais modernas, que são por tradução dinâmica e não literal, como as mais antigas, elas vão tirar a palavra misericórdia e vão falar amor. Então vai falar assim, ó, o amor do Senhor, ele chega até as nuvens. Ele é imenso como os céus. A sua fidelidade vai até as nuvens. Então o salmista já muda. Agora, falando do perverso, ele já vai falar de Deus e da sua bondade, do seu amor, da sua justiça. Eu achei interessante o versículo 6, que fala que ele cuida tanto das pessoas como dos animais, né? Outro versículo que eu achei muito interessante: tu alimentas com a fartura da tua casa e deixa que bebam do teu rio de delícias. Olha o que Deus faz, gente. Glória a Deus por isso. Porque ele é a fonte de vida, a luz pela qual nós vemos. Oi, Vanilda, boa tarde, querida sogra. Deus abençoe a sua vida. Hoje estamos aqui com o seu filho para poder falar aos nossos corações também da palavra de Deus. Glória Amém. a Deus. Quer falar sobre isso, sobre o amor do Senhor? Então, até falando de um outro assunto, né, dentro desse contexto, que a Lorena comentou sobre a questão das traduções das Bíblias, né? Eu não me lembro, né, dela ter falado sobre isso na live, mas é uma coisa que é muito interessante. Eu creio que todos, né, que fazem uma leitura frequente, constante das Escrituras devem perceber isso, que de uma tradução para outra, às vezes, não o sentido, né, porque na maioria das vezes o sentido da frase vai numa mesma direção, mas as palavras que são usadas às vezes são muito diferentes, né? Tanto é que se a gente for pegar aí uma Almeida Corrigida Fiel, comparar ela com a nova tradução na linguagem de hoje, é um contraste muito grande. São palavras muito diferentes que são usadas ali. E a Lorena comentou que existem duas maneiras de se traduzir a Bíblia, que é a tradução por equivalência formal ou literal, que seria traduzindo palavra por palavra, né, sendo do hebraico para o grego ou para o idioma atual, né, o idioma que está se lendo a Escritura, e tenta-se preservar a fidelidade da tradução, né? Não, eu vou traduzir exatamente como o texto está escrito lá. Isso às vezes dificulta muito a interpretação, né? Porque tem muitas figuras de linguagem, como é que fala sobre questão do idioma? Fugiu a palavra. Expressões idiomáticas que são usadas que às vezes a gente não consegue entender. Aí alguns tradutores, para poder facilitar a compreensão para nós, trouxeram o princípio da tradução por equivalência dinâmica. Ou seja, eles não pegam a tradução literal do texto, eles pegam o sentido do texto, o que o texto quis dizer. Então esse segundo exemplo ele pode nos ser um pouco mais perigoso, porque a gente vai ficar refém da interpretação do autor, né, do tradutor, mas ele pode facilitar a compreensão trazendo uma tradução mais atual, mais moderna, com um tipo de linguagem, um tipo de comunicação mais eficaz, mais claro de se compreender. Até mesmo nas traduções muito antigas, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do amor, né, que o amor restam essas três coisas, né, a fé, a esperança e o amor, mas o amor ele é superior a elas. Nas traduções mais antigas, o termo ali, né, é caridade. E hoje, caridade não é a mesma coisa que amor. Né? Então, antigamente tinha o mesmo sentido. Há 50, 60, 80 anos atrás, caridade era uma tradução literal para aquilo que significava amor.
Então hoje, né, igual um marido, né, eu falar com a Lorena e falar, não, eu casei com você por caridade. Misericórdia. Vai ser completamente distorcido o entendimento. Não, casei com você por amor. Né? Então traz um sentido mais claro para os nossos dias. Só falando a respeito disso mesmo. Também, né, como é a minha área, né, eu formei em letras e aprendi o inglês, então aprendi muitas coisas também com relação à língua, né, a linguagem em si. A língua é muito dinâmica. Então, aquilo que nós, vou falar até nós, aquilo que nós falávamos há 20 anos atrás, os jovens de hoje já não falam. Então, é importante, eu vou falar por mim, é muito importante a gente conhecer também, né, as versões. Assim, às vezes eu tô lendo Salmos, eu falo, não, eu quero esses versículos nas versões que eu me apropriei delas daquela maneira. Apressa-te, Senhor, em livrar-me, né? A gente gosta, assim, do tradicional. Mas no meu caso, como eu comecei a ler a Bíblia nas versões tradicionais, ler ela outras vezes com versões mais atualizadas abriu muito a minha mente. Então eu digo para as pessoas também, olha, tenho também contato com as versões mais tradicionais. Se você começou agora, comece com uma versão mais fácil de ler, mas você vai ler a Bíblia todo ano, pelo menos uma vez por ano. Então, sempre que for ler, pegue versões diferentes para que você possa ter esse leque mais ampliado. Mas a língua ela é muito dinâmica, então é muito bom que a gente possa ter contato com outras versões, porque muda muita coisa, né? Tem umas palavras que vitupério, concupiscência, ignomínia. Essas palavras mais antigas, elas podem dar um nó na nossa mente. Para quem está começando, pode ser, né, um problema. Então, vamos terminar o 36 ou tem mais alguma coisa para falar? Capítulo 37, gente, é um capítulo assim muito especial para mim. Meu Deus, que capítulo poderoso. O capítulo 37 vai falar, ele é repleto de conselhos práticos. Davi vai dar muitos conselhos práticos. O que fazer na prática para você herdar a terra, para você ter prosperidade, para você receber do Senhor, né, coisas boas. E aí ele vai falar desses conselhos. Ele começa falando sobre não ter inveja das pessoas que praticam o mal. Nesse salmo ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre o perverso e o íntegro, o justo. Eu vou falar rapidamente para passar para Edmundo. Repete-se muitas vezes no Salmo 37 a palavra íntegro. E íntegro, algumas traduções podem colocar perfeito, mas nós sabemos que íntegro é aquele que é completo. Né? Então é completo, ele é totalmente verdadeiro naquilo que ele diz ser, naquilo que ele diz viver, e é muito importante a gente entender isso. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós temos que estar no caminho de alcançar a perfeição que vem da parte de Deus, né? A Bíblia diz, olha, se vocês são filhos de Deus, sejam perfeitos como ele é. Então como que eu vou ser perfeito? Meu Deus, eu estou muito longe de ser perfeito, mas a gente tem que estar nesse progresso diário, dessa tentativa de sermos pessoas íntegras. O que eu mais gosto na palavra íntegra é que me dá uma sensação de uma pessoa que é verdadeira, sabe? Não finge ser, eu não finjo santidade, eu não finjo perfeição. Eu sou o que eu sou, quando eu tenho que arrepender, eu arrependo, quando eu erro, eu falo, eu tô num caminho, mas em verdade. Eu acho que isso alcança muito o coração de Deus. Pai do Senhor Jesus, querida Andréia, nossa amiga, nós também te amamos, viu? Amém. É um prazer para nós, uma honra para nós estar com você aqui. Estamos meditando o Salmo 37, pode continuar então. Glória a Deus. E assim como a Lorena falou, esse salmo ele é considerado um salmo sapencial, um salmo de sabedoria, que nos traz muitos ensinamentos, assim como lá atrás a gente aprendeu no Salmo 1, né? Ele tem o mesmo princípio, até mesmo fazendo esse paralelo, né, entre o justo e o ímpio, né, entre o reto e o pecador ali. E quando o salmista ele fala a respeito desses conceitos, é interessante como que Cristo ele vai sendo revelado em algumas aplicações práticas desse salmo. Por exemplo, lá no versículo 3 fala, ó, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Às vezes a gente tem o hábito de falar, né, que a palavra de Deus como um todo ela é alimento. De fato existe esse princípio, né? Mas de uma maneira ainda mais exclusiva, o nosso alimento é o Cordeiro, o nosso alimento é Cristo, e é Ele quem é a verdade. Amém. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 17, Jesus, né, João falando a respeito de Jesus, ele fala, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés,
mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Em João, ainda no capítulo 14, ele vai falar, né? Cristo declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele constrói esse conceito de que ele é a verdade, o salmista está aplicando também esse mesmo princípio, que nós devemos nos alimentar do Cordeiro Pascal, daquele em quem a plenitude da verdade opera e governa toda a vida dele. E existe um paralelo tão interessante nesse Salmo 37 com o ensino de Cristo, que quando ele começa, né, não sei se você chegou a preparar para falar sobre isso, mas quando ele começa lá no Monte das Bem-aventuranças, né, quando ele começa a ministrar ali o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus ele fala: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Verdade. Ele está trazendo o mesmo princípio que é aplicado nesse salmo. Olha lá, no versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Porque alguns versículos anteriores a esse, o salmista ele tá dando algumas orientações por conta do seguinte: ele fala: olha, vocês podem até perceber que o ímpio vai prosperar em alguns momentos, o ímpio vai prosperar por algum tempo, mas aqui, olha só no versículo 8: deixem a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Eu até me lembrei de Êxodo 14:14, né, quando o próprio Deus está ali conduzindo o povo, né, através da pessoa de Moisés, né, conduzindo o povo para poder tirá-los do Egito. Faraó estava vindo com seus carros e cavaleiros lá para poder matar todo o povo de Deus, todos os hebreus. E Deus ele fala com o povo: olha, eu que pelejarei por vocês e vós vos calareis. Então não adianta se indignar, não adianta se irar, não adianta se levantar contra os seus adversários. O que lhes cabe é ficar calados, né? Eu que pelejarei por vós. Então o salmista está deixando muito claro esse princípio aqui: olha, não nos cabe nos levantarmos contra os ímpios, até porque isso vai fazer mal para nós, né? Quando ele fala a respeito disso, que a gente deve abandonar a ira, abandonar o furor, porque isso só fará mal para nós mesmos. Ele é a nossa justiça, né? Amém. Capítulo 37 tem uma frase, gente, que é um versículo que Deus fala muito forte no meu coração, uma coisa que eu acho que muitas pessoas, muitas vezes nós interpretamos de maneira errada. Esse versículo 4. A gente geralmente fala esse versículo pensando muitas vezes egoisticamente em nós mesmos. E aí, entendendo esse versículo, eu queria até trazer isso para a live, porque, meu Deus, é muito forte. Olha o que diz, vou ler na versão mais tradicional, 37:4, por favor. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É muito interessante porque as pessoas pensam e analisam esse versículo assim: ó, se você agradar a Deus, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Gente, é muito perigoso essa frase que a gente fala muito pelas pessoas. Não, mas olha, Deus vai realizar os desejos do seu coração. Isso é muito perigoso, porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar: que não seja feita a minha vontade. Na verdade ele fala, né, que seja feita a tua vontade. E ele ali no Getsemane, ele ora assim: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Edmundo leu: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o seu desejo. Aqui nessa versão já diz assim, ó: busque no Senhor a sua alegria e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, o que o salmista está falando aqui? O que a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, né? O que a Bíblia está ensinando para o povo de Deus? Quando a sua alegria for o Senhor, seu coração Ele vai te conceder o desejo do seu coração, que é o quê? Ele. Amém. Quanto mais dele você quiser e quanto mais nele estiver sua satisfação, mais satisfeito você vai ser dele, porque Ele vai te entregar. Gente, Deus ele realiza sonhos, Deus abençoa o seu povo, mas nós não podemos diminuir a alegria com as coisas dessa terra. Nós não podemos diminuir e achar que Deus vai realizar tudo do nosso jeito, porque senão nós vamos viver uma vida de frustração. Expectativas humanas não realizadas faz de nós um povo frustrado, deprimido e ansioso. Deus tem para nós uma vida plena de satisfação nele.
Amém. Se a nossa alegria for o Senhor, Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Amém? Seja bem-vinda, Nilde, Pai do Senhor Jesus Cristo, minha querida. Deus abençoe. Que bom saber que você está melhor hoje, né? E que bom que deu para você entrar hoje. Deus abençoe, viu? Vamos continuar então? Quer falar alguma coisa desse versículo? Ou continuamos? Pode dar sequência. E aí fala assim, ó, nós vimos alguns verbos, né? Como eu falei, o capítulo 37, ele fala de conselhos práticos. Então a gente fala assim, ó, não tem inveja dos que praticam o mal. Confia no Senhor. Esse salmo fala muito de confiança, muito de confiança. Amém. Confia no Senhor, faça o bem, que aí você vai prosperar, você vai estar seguro na terra. Busque no Senhor sua alegria, porque Ele vai conceder os desejos do seu coração. E aí tem aquele salmo maravilhoso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele fará, Ele o ajudará, né? Sexta-feira eu que tava tossindo. E aí você falou comigo, não, que canseira que a tosse sua, não foi? Falei. Mas como que a vida assim, né? Muda. Brincadeira. Então olha esse versículo, se nós entregarmos o caminho ao Senhor e confiarmos, Ele vai fazer o resto. Eu me lembro de Joquebede, né? A Josi até pregou sobre Joquebede na quarta-feira. Joquebede entregou o filho dela no caminho do Senhor, porque o rio de Deus, era Deus quem ia governar para onde aquele bebê ia. E ela confiou, porque ela sabia que o menino era bonito, né? Ela vai até pro rol do Hebreus 11, Heróis da Fé, da galeria dos Heróis da Fé. Ela entregou o filho dela, no caminho do filho dela, e ela confiou. E Deus, Ele agiu, né? De fato, fez aquilo que era melhor para aquela família. E usou Moisés como grande libertador. Glória a Deus. Amém. E ainda avançando, já continuando, né, na sequência desse salmo, o salmista ele vai fazendo esses paralelos, né, entre o justo e o ímpio. E lá no verso, talvez vou dar um salto, né, que eu já falei do 8, do 11, mas ainda no versículo 13, olha o que o Senhor fala a respeito do ímpio. Versículo 12, né? Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Então, de fato, vão ter momentos na vida do justo em que o ímpio vai arquitetar planos, em que o ímpio vai levantar projetos contra, né, projetos de intentos malignos contra os justos. Porém, o Senhor ele dá risada, porque Ele sabe o fim dos ímpios. E na sequência, ele até fala, olha, lá no verso 16, vale mais o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Uau. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. Irmãos, aqui Deus nos vestiu mais uma vez, né? O Senhor tem enviado o recurso, o Senhor tem enviado o necessário, o suficiente. Até mesmo ontem a gente começou a ver, né, um documentário, até falei com a Lorena, foi só nós mesmo, né? Para que no Dia dos Namorados a gente estava vendo um documentário contra o consumismo. Né? Não que a gente seja minimalista, mas nem contra o fato de que as pessoas podem se presentear no Dia dos Namorados. Verdade. Mas nesse documentário eu fiquei abismado como que todos os sites, né, de compras, né, de produtos pela internet, eles são especificamente ali melindrosamente planejados para fazer com que a pessoa compre aquilo que ela não está precisando. Né? O fato, a sensação que é transmitida, a experiência que é transmitida através ali de um site de compras, ela é toda direcionada para que a pessoa gaste mais do que ela planejou gastar. Então, a palavra de Deus fala aqui que muitas das vezes os justos eles vão viver em um contexto onde eles vão ter, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Então, às vezes, o justo ele vai ter aquilo que na ótica do mundo, gente, vai parecer pouco, mas esse pouco vale muito mais do que toda a quantidade que o ímpio possa possuir. Porque Deus é quem nos sustenta. É o Senhor quem é o nosso provedor. E mais à frente no Salmo, né, no 37, Deus ele vai confirmando. Ele fala, olha, o Senhor firma os passos do homem bom. Ainda que ele tropece, né, ele não permanece caído. O Senhor ali, ele sustém com sua poderosa mão. E Davi, ele fala, olha, eu fui moço,
Agora eu já sou velho e eu nunca vi desamparado um justo, nem muito menos a sua descendência mendigar um pão. Então ele está deixando muito claro, através de uma experiência até mesmo empírica ali, olha, em toda a história da minha vida eu presenciei ímpios, eu presenciei justos e eu nunca vi um justo mendigando pão, nem muito menos os seus descendentes ali passando por necessidade, passando ou sendo desamparados. Então o salmista está deixando muito claro que Deus ele é com aqueles que são justos, independente de contexto, de condição material, de condição financeira. O fato é, irmãos, que eu quero falar isso com muita propriedade, é muito bom ser sustentado pelo Senhor. É um privilégio, é um privilégio. Sabe? Eu vou falar assim, não tem preço. Não tem preço. Falando assim, é muito mais gratificante, até mesmo a Lorena, eu acho que ela já testemunhou um pouco disso aqui, né? Nunca, em tempos em que ela trabalhou, em que ela teve um salário, ela teve um guarda-roupa tão rico, né? Com tanta variedade de peças e peças de boa qualidade. Porque é o Senhor quem a veste. Assim como o Senhor veste os lírios do campo, o Senhor também tem cuidado de nós. Amém. Tem até uma frase que fala assim, ó, em tempos de fome vão ter mais do que o suficiente. Eu não sei se deram no 37, eu acho que eu deveria ter marcado se fosse o 37. Será que eu não marquei? Reparei nele também. Você leu também? Fala assim, olha, em tempos de fome, Deus vai até dar mais do que o suficiente. Mas enfim, depois eu procuro direitinho. Quando você estiver falando, eu procuro aqui no computador. Mas eu fiquei vendo esse documentário ontem. Primeiro que eu era muito assim, porque a minha linguagem do amor é muito de presentear, né? E a linguagem do amor do meu marido é de atos diários durante 365 dias que demonstram o amor. E ele não tem essa necessidade de ganhar presente, ele não precisa de declaração pública. É o jeito dele e eu fui aprendendo a lidar com isso. Ontem, a gente não tinha expectativa de nada, eu queria só paz. E eu queria que a gente estivesse bem. E aí eu abri o G1, e aí no G1 tava assim... descubra a origem do Dia dos Namorados, que não é nada romântica, que é o governador de São Paulo em 1948, eu acho que é João Dória também que ele chamava, e aí ele ia falar, uma loja pediu para ele para criar o Dia dos Namorados, porque o mês de junho era muito fraco de comércio. Então, assim, a gente não percebe muitas vezes que nós somos usados como marionetes. Nós ficamos correndo atrás de bênção porque tá todo mundo fazendo, porque tá todo mundo tendo. Quantas vezes nós compramos roupa que a gente não precisa, o guarda-roupa tá cheio de roupa, mas porque eles criaram uma nova tendência e como tá todo mundo usando a nova tendência, a gente tem que estar na tendência, gente. Porque eu não tenho nenhuma calça daquela. Eu tenho 7 calças no guarda-roupa, mas eu não tenho nenhuma calça como aquela que foi criada. Sabe? Então, na hora que eu fui dormir, eu falei assim, eu não quero fazer parte disso, eu não quero ser uma marionete, eu quero ser sustentada pelo Senhor. O Salmo deixa claro, Deus dá o necessário para o justo, Deus dá tudo que ele precisa. E em tempos de fome, ele dá até mais do que... Nick Raiva, tem que achar esse... 19. Achou? É. Tá. Sim, em tempos de calamidade não serão envergonhados, mesmo em dias de fome terão mais do que o suficiente. Amém. A gente não pode esperar de Deus o supérfluo, porque tem pessoas que se frustram com Deus porque esperam dele aquilo que não é necessário. O Senhor é o nosso pastor, não vai nos faltar nada, o que é necessário. Agora, a gente não pode ter essa visão consumista e materialista. E ontem mesmo, quando eu fui deitar, meditando nesse documentário que a gente estava vendo de consumismo, Edmundo falando que as tropas de Israel estavam se levantando contra o Irã. Gente, tem inocentes morrendo, tem guerra acontecendo, crianças, milhares de pessoas, de crianças sendo mortas, e a gente aqui sofrendo, preocupado por não estar vivendo o que as pessoas vivem, ficando triste porque a gente não tem aquilo que as pessoas têm. Não, nós temos que ser pessoas focadas, pessoas que vivem o reino de Deus, que são gratas, que louvam a Deus, bendizem o nome dele por tudo que ele já nos tem dado e que não vivem correndo atrás de vento. Amém? Já que você falou sobre isso, meu coração estava cheio, acabou derramando. Não, e nesse, eu não sei se era esse o número mesmo, mas nesse documentário lá, é um documentário assim, bem relevante, porque ele foi feito ali, houve a participação
de pessoas que estavam à frente de projetos da Amazon, pessoas que lideravam equipes da Apple, pessoas que faziam parte ali do projeto base da Shein. Então, assim, grandes empresas com grandes responsáveis que estavam deixando muito claro isso, que as empresas elas estimulam esse consumismo exacerbado, né, para que a sociedade possa cada vez mais descartar aquilo que tem para poder adquirir aquilo que não precisa. Né? Então é terrível. Gente. Tipo assim, fala dos celulares. Os celulares, os aparelhos eletrônicos estão sendo feitos para não serem consertados mais. Porque não pode, a ideia da Apple, por exemplo, que faz os parafusos assim a ponto de que não dá para consertar um iPhone, é tipo assim, a pessoa tem que descartar, né? Ela não pode ficar consertando e ficar anos com o celular. Ela tem que, surgiu uma versão melhor, uma câmera melhor, esse não presta, preciso de outro. Por isso que as pessoas estão andando tão deprimidas, gente, ansiosas, que elas têm que trabalhar muito, elas têm que ter muito, elas têm que estar junto com a sociedade. Não tem. Nós podemos ser a resistência, né? Não, e acho que foi relatado um número lá que anualmente são produzidas cerca de 100 bilhões de peças de roupa. Então, se a gente tem cerca de 8 bilhões, né, de habitantes, né, na Terra, seria mais ou menos aí umas 11 peças de roupa por pessoa por ano. Então, uma média de comprar uma roupa por mês. E a roupa não dura apenas um mês. Né? Então a gente tem descartado muita coisa que às vezes ainda é útil. Eu estava até falando com a Lorena, tem meus irmãos, eu tenho umas roupas de 15 anos, de 20 anos atrás, roupa de boa qualidade, que ainda me serve, né? Graças a Deus, Deus permitiu que o meu corpo continuasse o mesmo. Então, roupas que ainda têm condições de serem usadas 15 anos depois. Tá tudo bem. E quando a gente vê o relato, né, de João Batista, é muito forte. Quando as multidões chegavam diante de João Batista, falou: João, o que a gente deve fazer para poder ser fiel ao Senhor? Ele fala: se você tem 2 peças de roupa, dê uma para o teu próximo. Uau. E faça isso da mesma forma, né, com a comida. Se você tem comida em excesso, dê para o seu próximo. E quanta comida essas empresas, por exemplo, têm que jogar fora. Até mesmo nesse relato lá, eu vi uma dona de uma empresa de produtos de beleza, né, de shampoo, de creme, de condicionador, esse segmento, e ela orientava as funcionárias a, quando elas fossem descartar um produto na lixeira, que elas abrissem o produto e espremessem ele, para que o líquido fosse espalhado no lixo, porque não podiam se dar ao luxo de mendigos usarem um produto de tamanha qualidade. Né? Então os mendigos, os moradores de rua não podiam ter acesso a um produto tão rico, porque a marca da empresa seria prejudicada. Então, assim, eles queimam coisas, eles destroem, eles jogam no lixo coisa boa, porque se der para alguém, vai cair o preço. Então eles não podem abençoar as pessoas com os produtos, né? Muitas empresas jogam no lixo coisa boa para que o produto não seja desvalorizado. Gente, é terrível, terrível. E outra coisa que eu queria que você falasse, aproveitando sua participação aqui, porque você tem muito mais credibilidade para falar sobre isso, é que eu falei um pouquinho sobre a guerra e a Deia colocou: olha, oremos por eles. Muitas pessoas olham para Israel como se fosse um povo santo, né? E o povo de Israel, fala um pouquinho sobre isso, assim, porque o povo de Israel, ele é o povo de Deus, mas eles têm errado muitas coisas, né? Muitos não aceitam o Messias, né? Uhum. E tem muita questão nessa guerra que Israel está agindo de maneira que, pelo que eu tenho entendido, eu não entendo muito bem, mas de maneira injusta, talvez, não sei se eu posso dizer assim, tipo assim, eles atingem realmente pessoas inocentes. Eu tenho visto muito relato de muitas coisas ruins, mas por que eu quero falar sobre isso? Porque eu acho que é importante a gente ter essa visão, sabe? De sair desse mimimi de Deus me abençoa, Deus faz pra mim, Deus me dá porque eu preciso, e olhar mais pelo que está acontecendo no mundo, sabe? De pensar nos inocentes que estão sendo bombardeados, gente. Muitas vezes a gente não vê, mas tem muitas pessoas civis que estão morrendo em guerras, e a gente está apático porque está preocupado com o nosso próprio umbigo. Você pode falar sobre essa guerra? Não veio muita coisa na minha mente aqui agora. Meu Deus. Tentar construir aqui um raciocínio de tudo que passou aqui nesses últimos 5 segundos. Irmãos, o que a Lorena falou é muito pertinente. Por quê? Quando a gente olha para Israel, né, principalmente os crentes, né, ocidentais,
tendem a ter um olhar de misericórdia, e é assim que a gente deve olhar para todo o povo, para toda a nação, mas tendem a olhar com um olhar privilegiado para Israel, como se tudo que eles fizessem fosse algo que é diretivo e ordenado por Deus. Mas nem sempre é assim. Na verdade, na maioria das vezes não é assim. Israel, quando a palavra de Deus fala que Israel é a nação santa, que é o povo de Deus, né, a nação escolhida, é o Israel espiritual. É aquele que obedece às ordens de Deus, porque a nação de Israel foi gerada no Senhor. Então, aqueles que estão em desconexão com a lei de Deus não são considerados como filhos de Abraão. O próprio Jesus, ele fala isso com os fariseus quando eles estavam ali discutindo, né? Ele fala que eles eram ali filhos da ira, né? Filhos de Satanás, né? Filhos da perdição, e eles falam, né, para Jesus ali, falam, não, mas nós somos filhos de Abraão. Eu não sei se é Jesus ou João Batista agora tem que ler lá para confirmar. Mas aí ele fala, olha, Deus ele pode suscitar até dessas pedras filhos a Abraão, mas ele está falando de uma geração, de uma descendência espiritual, pessoas que são fiéis à aliança que foi firmada entre Deus e Abraão lá no Sinai, lá no passado, entre Deus e Moisés lá no Monte Sinai. Então essas alianças que foram ali firmadas naquele tempo que devem ser preservadas. Então ali quando fala a respeito de Israel, é um Israel espiritual. Hoje nós somos, né? A igreja Hoje de Cristo é o Israel espiritual. Assumiu essa posição. Então, é uma coisa que há um tempo atrás eu andei meditando. Às vezes a gente, que a Lorena falou, às vezes a gente assume uma postura de que Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, porque Deus é comigo, e os meus planos vão ser todos bem executados, eu vou ter um fim de vida próspero. E eu ficava meditando, um tempo atrás eu estava meditando a respeito disso, porque às vezes a gente olha para o cenário de alguns missionários que estão num campo missionário nocivo. Por exemplo, tem missionários lá no Irã que podem ter sido bombardeados por esse ataque de Israel. Então, missionários que estão ali doando uma vida e muitas das vezes quando retornam para casa, vamos falar assim, no fim de uma carreira, no fim de uma jornada missionária, eles não têm uma aposentadoria, eles não têm um recurso, eles não têm um benefício, às vezes eles perderam a família na missão, e aí, os sonhos deles também não foram ouvidos? Então existe uma igreja muito egoísta aqui no lado ocidental do mundo, né? Vamos falar assim, principalmente na América do Sul, onde está muito distante dos conflitos que estão acontecendo no mundo afora. Hoje cedo meu pai até me ligou, né, perguntando porque eu trabalho com o mercado financeiro, então a minha área de atuação, tudo que acontece no mundo afora sofre interferência. Então, o ouro, por exemplo, disparou quando Israel começou a fazer os ataques contra o Irã ontem à noite. Então, meu pai me ligou perguntando a respeito disso e a gente conversou um pouquinho sobre esse contexto do mundo. E, assim, esse ataque foi um ataque sem precedentes e vai ter retaliação, né, infelizmente. E, assim, uma guerra de um nível, assim, onde muitas almas têm se perdido. E Deus abençoe que almas que já tenham conhecido a Cristo, tenham conhecido evangelhos, que estejam nessa condição de, é difícil falar isso, né, de serem ceifadas, mas que ainda poderão desfrutar de uma eternidade com o Senhor. Mas ainda muitas almas ali no Oriente Médio não confessam a Cristo, não professam sua fé em Cristo Jesus. Então isso é muito sério, a gente tem que considerar mesmo. Os ataques de Israel não são alinhados com a vontade de Deus. Tudo isso contribui para o cumprimento do fim das coisas, mas não quer dizer que Israel está em obediência constante ao Senhor, não. Amém. Então é isso, né? Vamos passar para o 38? Não sejamos mais... É Jesus ou João Batista? É Jesus que fala, né? Mateus 3, versículo 9, Jesus vai falar para os fariseus, né? Para quem ele estava ali falando no discurso: não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É Jesus mesmo? Não? Ah, meu Deus, é João, desculpa, eu não abri tudo. Desculpa, gente, é João Batista. João Batista que vai falar, até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí fala, agora o machado está posto à raiz. Toda árvore que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então a gente precisa amadurecer, né? É um chamado para o amadurecimento. Capítulo 38, nós vamos ver que Davi vai fazer uma oração, mais um lamento penitencial.
mais uma vez que Davi pecou e que o seu pecado vem trazendo consequências até físicas na sua própria saúde, a necessidade de perdão, de misericórdia e o amor de Deus. No final, né? Ele vem, até no final, ele tem uma pressa. Ele fala: vem depressa, Senhor, me ajudar, ó meu Senhor e meu Salvador. Quer falar alguma coisa desse salmo? Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que o salmista aqui, né, Davi, ele usa uma linguagem muito poética. É difícil a gente ter certeza de que Davi ele estava com uma ferida, né, ao ponto de sair pus naquele momento, né, porque ele cita aqui no versículo 5. Olha lá, tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus. Porque a linguagem poética ela pode ser muitas vezes no sentido figurado. Você acha que pode não ser? Pode ser porque, olha só, ele fala: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então, isso pode ser uma figura de linguagem, uma forma que ele está usando para poder expressar que todo o corpo dele estava sofrendo a indignação, né, a ira de Deus ali, sofrendo o peso da consequência ali do seu pecado. É como se quando a gente é acometido, né, vamos falar assim, por uma dengue, todo o corpo sente, né, todo o corpo fica batido, todo o corpo fica para baixo. Quando a gente é acometido por uma enfermidade, até mesmo espiritual, por algo, uma doença na alma, por uma depressão, o corpo não tem disposição, né, não tem nada de errado com o corpo, mas tem algo de errado na alma, tem algo de errado aqui na mente, né, na alma, no coração. Tem algo de errado que tem prejudicado tem prejudicado ali o corpo a funcionar de maneira dinâmica. Então fiquei meditando a respeito disso, que talvez o salmista não estava expressando apenas uma enfermidade física, mas uma dor na alma, né? Um sentimento ali de... Sabe quando você entristece alguém que você ama muito? E você se sente tão mal a ponto de doer, né? Sabe, o coração. Exato. Então acho que ele quis transmitir essa impressão: olha, o meu pecado interferiu no meu relacionamento com Deus, isso está me machucando, está doendo muito. Então eu acho que ele assumiu aquela forma de penitência, demonstrando ali o seu arrependimento, a sua indignação, a sua falta de moralidade, muitas das vezes, né, diante do próprio Senhor. Meu Deus. Vamos para o 39, então? O capítulo 39 já é uma meditação poética sobre a fragilidade humana. Que coisa linda, gente. É muito importante. Nós falamos tanto sobre isso aqui, né? Será que nós temos corrido atrás do vento, sabendo que a nossa vida é como um sopro? O que tem sido o que nos move a sair da cama todos os dias, né? Será que nós temos buscado a Deus e as coisas eternas? Ou será que nossas vidas... A Paulo até vai falar, acho que... não sei se é para Romanos, seus pensamentos se tornaram fúteis. Será que nós estamos nesse lugar onde nós só pensamos naquilo que é fútil e vai passar a nossa vida? Vamos falar sobre isso então. Davi vai falar assim, olha, disse comigo mesmo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ótimo, né? Até aí tá tudo bem, ficar calado, excelente, né? Tem aquela parte que vai falar, põe guarda a porta dos meus lábios, né? Mas aí a Bíblia diz que ele ficou tanto em silêncio que nem das coisas boas ele estava falando. E aí o fato de ele ter se guardado em silêncio fez com que crescesse uma angústia tão grande dentro dele, que quanto mais ele pensava, mais ardia o coração. Então ele decide falar, Senhor, mostra-me como é breve o meu tempo na terra. Me ajuda, né? Me ensina a contar os meus dias, porque a vida é passageira. E aí, vou falar mais um pouquinho, deixar para você. Ele fala assim, olha, a vida que o Senhor nos deu não é mais longa do que alguns palmos. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Nós somos apenas sombras que se movem. Eu amei essa parte, fala assim, ó, nossas inquietações não dão em nada. Na verdade, tem um estudo que fala que mais de 90% das coisas às quais nós preocupamos hoje nunca vão acontecer. Aquilo que nos preocupa, que tira a nossa paz, o nosso sossego, o nosso tempo, nunca vão acontecer. Nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem vai gastar. Agora, Senhor, o que devo esperar? Tu és a minha única esperança. O que você tem para falar desse salmo? Que ele é lindo, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente deve refletir, sabe? É no valor que a gente tem dado a essa vida terrena. Porque quando o salmista ele chega diante do Senhor, ele fala, Senhor, me fale com clareza qual é a soma dos meus dias.
E quando ele percebe, quando ele cai em si e vê que os seus dias são como um sopro, ou seja, que passam num instante, ele começa a valorizar a eternidade. Ele começa a valorizar aquilo que realmente importa. E às vezes a gente se apega, sabe? Quantas vezes, e isso é muito mais comum no meio entre as mulheres, mas quantas vezes mulheres estão investindo tempo, investindo recurso, fazendo do próprio corpo seu Deus, gastando com cirurgia, gastando com procedimentos estéticos para poder preservar um corpo que é como a erva do campo, que floresce, que murcha, que morre, que vai passar. Então, muitas das vezes a gente tem se prendido, né? Existe um imã que nos puxa para essa terra e que ele não se compara com um imã que tem capacidade de nos puxar para o céu. Então, a gente precisa dar valor às coisas eternas, dar valor às coisas que são permanentes, que são constantes. O apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, que às vezes a gente está tão focado, né? Eu acho que é na sua carta, não sei se é 1ª ou 2ª aos Coríntios, mas ele fala a respeito disso, que a gente deve tirar o olho das coisas que são transitórias, passageiras, e manter os nossos olhos fitados nas coisas que são eternas, porque aquilo que é transitório vai passar, aquilo que é efêmero, né, vai se passar, mas as coisas eternas prevalecerão. Amém. Então a gente deve focar nisso, né? Então o salmista ele deixa muito claro: Senhor, os meus dias, né, pelo seu relato, pela sua revelação, os meus dias são poucos, então eu devo me apegar nas coisas que realmente têm valor, nas coisas eternas. Amém, glória a Deus. E aí a gente chega no 40. Meu Deus, esse Salmo 40 ele é muito conhecido, né? Uma expressão de louvor e de confiança em Deus também. É um salmo que muitas das vezes eu declarei. Meu Deus, continuo declarando, né? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Deixa eu ler na sua versão. Tirou-me de um poço de perdição, ou de um charco de lodo, né? E de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus tem falado muito sobre isso comigo, colocar os pés sobre uma rocha. Lá a gente vê isso lá em Abacuque, né? Colocarei seus pés sobre uma rocha e farei você andar como um servo, né? Amém. Altaneiramente. Quero meditar mais sobre isso. Pôs meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu amo esse versículo, ó. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, nosso tempo de espera, nosso testemunho, ele vai fazer com que muitos vejam a mão de Deus, né? Vejam a operação de Deus, vejam o milagre, temam a Deus e confiam nele, não é isso? Muitos verão e confiarão. E confiarão. Olha só, o nosso testemunho faz com que pessoas temam a Deus e confiem nele. Testemunho de quê? De que tudo aconteceu no nosso tempo, que foi rápido e fácil? Não. Um testemunho de uma pessoa que permaneceu fiel mesmo na espera. Esperando. Eu acho muito interessante, uma vez eu li isso num livro. Gente, esperar, todo mundo espera. Né? Não tem jeito. Uma pessoa que está lá na fila esperando um tratamento, ela tem que esperar, ela não pode não esperar. Todo mundo espera, mas como nós temos esperado é que vai definir se nós vamos alcançar a promessa. A Bíblia diz que Abraão, por exemplo, os heróis da fé alcançaram a promessa pela fé e paciência. Então, como nós temos esperado? Temos esperado murmurando ou temos esperado com paciência? Meu Deus. Pode falar. E mais um salmo aqui, irmãos, que revela Cristo, que mostra Cristo sendo revelado. No seu versículo 6, olha o que o salmista fala: sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito. Uau. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. O autor aos Hebreus, lá em Hebreus 10, no verso 5, ele vai linkar esse versículo com o sacrifício que Cristo realizou em nosso lugar, em nosso favor. Olha o que Hebreus 10, 5 vai falar. Ó. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício, ele está citando lá o Salmo 40, verso 7, acho que é o 7. Sacrifício e oferta não quiseste,
mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse, olha, Cristo disse, o salmista está apontando para Jesus. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E até uma coisa que eu não me lembro se eu citei na sexta-feira passada, mas às vezes a gente lê os Salmos, eu citei no Café com a Palavra lá nessa semana, às vezes a gente lê o livro de Salmos de maneira individual, ou seja, lê salmo por salmo, né, como se ele fosse isolado, né, exclusivo ali, com início, meio e fim. A gente lê o livro de Salmo de maneira histórica, ou seja, aplicando ele, né, entendendo ele da perspectiva do escritor daquela época. Não, esse aqui é o Salmo que Davi escreveu quando ele estava vivendo nesse contexto. E a gente lê ele também de maneira pessoal. Não, esse salmo que Deus está falando comigo a respeito disso, é para mim. Nossa, olha aqui o que Deus falou comigo. Né, nenhum desses. Não, todo o texto é para mim, irmãos, não tem jeito. Todo o texto das escrituras é para mim, mas entendendo que não fala sobre mim, né? É para mim porque eu posso aplicar para minha vida, mas não é sobre mim, né? Então é importante a gente entender. Então a gente lê os salmos de maneira individual, de maneira histórica e aplicando de forma pessoal, sendo que a gente deveria lê-los de maneira coletiva, né? Eles como um todo, de maneira canônica, eles sendo sagrados, e de maneira cristocêntrica, apontando para Cristo. Então, o Salmo 40, ele vai falar nesse texto que o Senhor ele já não se agradava mais de holocausto, de sacrifício, em um tempo onde essa prática ela era frequente, ela era constante, ela continuou por mais ali cerca de 9 séculos, que Davi provavelmente viveu, né, no ano 900 a.C., então por 9 séculos essa prática continuou até que viesse aquele do qual o Senhor declarou que haveria um corpo que seria preparado para que fosse oferecido, um corpo semelhante ao nosso, em figura de carne humana, para que nos fosse substituído, né, o nosso lugar de vergonha, o nosso lugar de desonra, que era a cruz. Cristo assumiu esse lugar em obediência à vontade de Deus, para que nele fosse feito, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Ele se fez pecado por nós. Então é importante a gente entender que esse salmo ele está apontando para Cristo com muita clareza. Amém. Termina também com aquela expressão de não te demores, apressa-te. E eu me lembro aqui, quando eu falo sobre isso, que se a gente tem que pensar e focar tudo em Jesus, a Bíblia diz lá Pedro vai falar, não lembro em qual carta, que nós somos uma geração que nós podemos apressar a vinda de Deus. Ele fala assim, olha, apressem a vinda dele. Então nós podemos clamar também, Senhor, não te demores. Verdade. Não te demores. Tenha misericórdia de nós, não te demores. Volta logo, Jesus, né? Que esse seja o clamor do nosso coração. E esperamos com ele com paciência. Amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa? Não? Deixa eu agradecer então todos que entraram. A Cristina acabou de entrar, mas a gente vai terminar agora, amado, depois você assiste do início, viu? Quero agradecer a todos que estão aqui online agora, a Deia, a Vanilda, a Dom Piedade, a Chiquinha que entrou também, a Imanilde, Cristina, Deus abençoe vocês, é uma honra para nós estar aqui falando e ter vocês aí também comentando e participando dessa live conosco, né? Nesse tempo que Deus nos permitiu tá propagando o evangelho na medida que ele tem nos revelado. É uma honra para nós estar aqui. Obrigada a todos vocês, viu? Nós vamos mais um final de semana, né, gente? Passa rápido o tempo, né? Meu Deus, que Deus nos ensina a remir o tempo. Vamos voltar na segunda-feira, meditando em 15 salmos de novo, né? Que é 5 por dia. Mas o Senhor vai nos dar graça. Não se esquece de esperar com paciência no Senhor e de apressar a vinda de Cristo, lembrando que Ele vai te dar sempre o que é necessário. E enquanto isso, bendiga o Senhor, sem murmuração, que nossos lábios sejam cheios de louvor. Amém? Deus abençoe. Obrigada, amor. Aleluia. Eu quero fazer um convite especial para os irmãos. Nesse final de semana, tanto na congregação quanto na sede, normalmente a gente tem as lições que normalmente vão sendo ministradas, né, no decorrer do ano. Mas nesse final de semana vai ter um conteúdo especial, tanto na congregação quanto na sede. São conteúdos distintos, mas conteúdos ali ministrados, né, de maneira pontual, que são assuntos muito importantes. Na congregação
vai ter um professor que vai estar falando sobre escatologia, né? Vai ser ali cerca de 1h30, falando sobre o fim dos tempos, sobre algumas coisas que já têm acontecido, quais os sinais, né, que ainda estão para acontecer, mas não no aspecto de que a gente deve se prender a essas coisas, mas para que a gente possa conhecer, né, acerca da vinda do Senhor. Então vai falar um pouco sobre escatologia aqui na congregação, e na sede vai falar um pouco sobre a Bíblia e as finanças, né, como a Bíblia trata as finanças e como o crente deve lidar com elas, né? Então, nos dois lugares, a aula começa às 9 horas da manhã no domingo, então, né, todos vocês estão mais que convidados para estarem conosco. Amém? Obrigada a todos. Amém, amada. A Deia disse que vocês sejam um canal de bênção e alcancem muitos corações. Assim Amém. seja segundo a vontade do Senhor. Com Deus, gente. Até segunda, se assim Jesus permitir. Bom final de semana. Que Deus abençoe. Tchauzinho e até mais.